Olá, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Um prazer passar aqui mais uma vez para a gente compartilhar uma palavra de vida para alegrar o nosso coração. O meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Se você quiser mais algum vídeo, é só digitar meu nome lá no YouTube e dar um like lá, por favor, tá bom? Muito bem, hoje eu estava meditando um pouco sobre o desânimo. Eu passei uns dias difíceis com relação à sinusite e às vezes a garganta inflama e a gente às vezes fica num desânimo. E eu fiquei pensando muito sobre isso e estava lembrando que São Mateus, quando escreveu o Evangelho, no capítulo 5, lá no versículo 13, ele escreveu que nós somos o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para que mais que ele serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Lá chama de insípido, perdeu o sabor. O sal é tão interessante que ele serve para conservar, ele serve para dar sabor. E o sal tem uma importância muito grande, mas se ele perder essa capacidade, ele ficar insípido, né, não tem sentido, né? É a mesma coisa a gente. Então o desânimo faz isso conosco. Quando nós ficamos desanimados, nós não queremos saber de nada e ficamos tristes, cabisbaixos. E eu fiquei pensando, se nós somos chamados pelo próprio Deus de o sal da terra, por que então que nós vamos deixar o desânimo tomar conta de nós? Então eu estava pensando sobre isso. E como então que nós combatemos o desânimo? E eu pensei em dois pontos interessantes que podem nos ajudar a combater isso. E o primeiro deles é mudança de atitude. Nós precisamos aprender que há momentos que nós precisamos mudar de atitude. Se as coisas não estão boas, se tudo está contra, parece que todos estão vindo na contramão, nós é que estamos na contramão. Se nós estivermos indo e todos estão vindo e nós pensamos todos estão contra mim, não, nós é que estamos talvez na contramão. Talvez seja a hora de nós mudarmos um pouco essa conduta. Então, a primeira coisa é a mudança de atitude. Por exemplo, quando uma pessoa perde um ente querido, o sofrimento é indescritível. E cada pessoa suporta isso de uma maneira diferente. Como? Por exemplo, pelo grau de parentesco, pelo grau de convívio que aquela pessoa tem com a outra. Então uma pessoa pode perder um parente e sofrer X. Uma outra pessoa perder um colega de trabalho e sofrer 3x. Por quê? Porque depende da convivência, da maneira que os dois se dão na vida e etc. A importância que um tem para o outro e etc. Mas vamos levar em conta que uma pessoa perdeu um ente querido, muito amado, muito próximo, e a dor é terrível. E a pessoa, tudo que vai fazer, lembra daquilo. Por quê? Porque isso paralisa a intensidade da vida. Quando a gente tem um sofrimento muito grande, muito forte, ele paralisa, ele não permite que a pessoa tenha aquela intensidade gostosa da vida. Mas com o tempo vai passando, essa saudade vai perdendo aquele sentido que ela tem no primeiro momento. Por que isso acontece? Porque nós criamos as dores, os sofrimentos, ou as alegrias, as coisas boas, isso baseado, sabe em quê? Em reprodução de algo do nosso passado. Então, ou seja, eu tenho na minha mente, você também tem, várias coisas, vários estímulos antigos das nossas vidas. E quando algo acontece dentro daquele estímulo, o que acontece? Aquele fato estimula a nossa mente a voltar e resgatar algo que nós às vezes nem sabemos, que está guardado lá no nosso subconsciente, que está guardadinho lá no fundinho. Então o que acontece? Nós lembramos do ente querido que perdemos e reproduzimos o passado da convivência com essa pessoa. Só que a nossa mente nos trai. Ou seja, você não consegue reproduzir qualquer passado da sua vida na íntegra. Você não consegue. Por quê? Porque o passado ele não está mais aqui. A nossa mente registra fragmentos. Talvez muitos até. Você se aproxima bem do que aconteceu. Mas nós não reproduzimos 100% daquele passado.
Então, com o tempo, o que vai acontecendo? Aquela saudade vai tomando outra forma, porque outros estímulos vão entrando na nossa vida, outras pessoas vão chegando para o nosso convívio, outros personagens vão assumindo importância na nossa vida, e aí nós começamos a criar novos registros da nossa mente. Então, por que a importância da mudança de atitude? Porque se você e eu começarmos a colocar na mente que fulano de tal não presta, que eu não gosto daquele outro, que eu não gosto daquilo, que eu não concordo com aquilo, eu começo a colocar na minha mente que só presta para mim aquilo que eu gosto, que para mim só é importante aquilo que eu valorizo. O que eu faço então? Eu expulso as outras pessoas, os outros fatos, os outros acontecimentos ao meu redor. Só que eu não posso viver sem esses outros fatos que estão ao meu redor. Ou seja, eu só crio estímulos na minha mente, eu só registro na minha memória coisas que estão acontecendo comigo. Então, eu não posso fazer isso sozinho. Por isso que Augusto Conte diz que nós não somos uma ilha. Ou seja, nós não vivemos sós. Eu não tenho como eu viver sozinho e eu preciso das outras pessoas. Quando você conhece alguém muito mal e você não gosta muito de lidar com aquela pessoa, e isso é fato, acontece comigo também. Talvez eu seja um mala para alguém e você seja também um mala para alguém. Essa pessoa é tão importante para nós quanto aquelas pessoas que nós amamos. Talvez até mais importantes em termos de crescimento. Por quê? Porque quem te ama muito esconde seus defeitos. Quem te ama muito aceita tudo, entre aspas, que você faz, com medo de te magoar, com medo de te perder ou outra motivação qualquer. A pessoa que não tem essa necessidade, ela vai te falar verdades. E essas verdades nos ensinam a mudar de atitude. Então é importante nós sabermos que nós precisamos abrir a mente e aprender com os outros. A história bacana de Nicodemos, que eu gosto tanto, que Nicodemos viveu uma época interessantíssima, porque ele era um mestre dos ensinos da lei. E o que acontece? Ele gostava de Jesus, ele admirava o personagem, entre aspas, Jesus, que estava movimentando naquela época. Mas ele tinha criado uma imagem tal, que ele não podia abrir, que ele acreditava naquele homem como se fosse Deus. Então ele vai encontrar-se com ele, mas ele vai à noite. Por quê? Porque à noite ele entendeu que as pessoas não saberiam que ele estava indo atrás de Jesus. Mas ainda assim, mesmo com essas talvez debilidades aí de caráter, ele procurou. Por quê? Porque quando ele teve contato com ele, ele o conheceu de verdade para ver quem verdadeiramente Jesus era. Tanto que ele ajudou depois a tirar o corpo do mestre lá daquela cruz. Então, primeira atitude para a gente vencer o desânimo é a mudança de atitude. Se as coisas não estão boas para você, nada está dando certo para você, veja onde você precisa melhorar. O meu relacionamento não está dando certo porque o outro, ou a outra, no caso de homem, mulher, é porque o outro, o cônjuge, faz isso. Porque ele faz aquilo, é porque fala assim, é porque faz assado. Calma, as coisas não têm que acontecer do jeito que nós queremos e gostamos, não. O mundo tem que circular, o mundo tem que girar, as pessoas, elas vão vivendo. E elas vão vivendo e vão aprendendo e vão nos ensinando também. Por isso que o Dr. Augusto Cury, que eu gosto muito de ler, ele fala o seguinte, que o maior líder não é aquele que comanda o maior país ou que comanda o mundo, é aquele que governa a si próprio, que sabe se entender, que sabe cuidar das suas debilidades, das suas deficiências, sabe? Sempre que você e eu nos deparamos com comportamentos dos outros, e isso acontece todo dia, talvez horas, minuto em minuto, se você ficar em algum lugar, você vai notar isso. As outras pessoas têm comportamentos que estimulam a nossa memória. Então o comportamento ou os comportamentos de alguma pessoa especificamente, ela leva a nossa memória a criar um conceito ou um pré-conceito automaticamente. Por quê? Porque a atitude do outro faz estimular a minha mente, a minha memória, os meus arquivos, a eu identificar o comportamento daquela pessoa. E aí o que vai acontecer? Eu vou achar bom aquele comportamento ou eu vou achar ruim. Eu vou achar belo aquele comportamento ou eu vou achar
feio, horrível. Por quê? Porque aquele comportamento vai estimular o registro que eu tenho na minha memória e eu vou criar então um pré-conceito a respeito daquilo. Então vejam bem, sempre que nós temos preconceito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, é como se nós estivéssemos antecipando acordos que a nossa mente faz com o que nós temos registrado em nós. Ou seja, nós vamos construindo ao longo dos anos conceitos e quando o outro pratica algo, nós queremos ver se aquilo vai bater com o que nós pensamos, com o que nós queremos. E o que nós fazemos quando isso acontece? Nós acabamos criando então em nós uma ditadura da consciência. O que eu faço então? Eu amarro os comportamentos de conformidade com a minha consciência, com aquilo que eu gosto, ou que eu tomo como certo ou errado, como bom ou ruim, como belo ou como feio, mas eu esqueço que eu não sou o dono da verdade nem o dono do mundo. Por isso que tem uma frase, me perdoe não lembrar agora para dar o direito, mas que diz assim: eu trocaria tudo que sei pelo que eu ainda não sei. Por mais que você saiba, tenha conhecimento, seja inteligente, tenha QI elevado, você não sabe ainda nada. Quando nós pensamos que sabemos tudo, surgem coisas novas. Quando nós pensamos que temos respostas para tudo, surgem perguntas diferentes. E é tão interessante que quanto mais perguntas, quanto mais interrogações temos na vida, mais nós aprendemos. Você tem uma imagem negativa de você, o que você faz? Você começa a construir em você uma imagem que você talvez não queira, não goste, mas você transmite essa imagem para o outro, se você não mudar de atitude. Então, quer vencer o desânimo? Primeira atitude, então, mudança de atitude. Se o desânimo está tomando conta, tudo está dando errado, os relacionamentos não estão dando certo, nada está funcionando, será que todos os outros estão errados? Será que tudo lá fora está agindo contra você? Ou você é um esquizofrênico? Que a esquizofrenia faz isso. Mas, então, a primeira atitude que a gente tem que tomar para vencer o desânimo é exatamente a mudança de atitude. Eu escrevi uma reflexão esses dias que um jovem aluno procurou seu mestre e ele entendia aquele mestre como muito sábio. Aquele mestre sempre tinha respostas bacanas, seguras, firmes e que sempre preenchiam as suas expectativas. Em determinado dia ele chegou e disse assim: mestre, o que eu devo fazer para eu tomar decisões acertadas na minha vida assim como o senhor? O mestre respondeu: decida. Tá vendo? Se você e eu tomamos atitudes de mudança, de melhorias, nós vamos percebendo que estamos fazendo, nós conduzimos isso. E quando nós não fazemos nada, infelizmente, você está tomando uma atitude de não tomar atitude. Por isso que é vencer o desânimo. Primeiro, mudança de atitude. Segunda coisa e último, são 2 tópicos: mudança da imagem pessoal, da própria imagem. Qual a imagem que você tem de você? Qual o conceito que você tem de você mesmo? Qual é o conceito? Como você se vê? O que você acha em você? Tem uma história muito antiga, mas muito legal, que um artista estava passando em um determinado lugar e ele olhou assim próximo da estação e havia lá um pedinte, um morador de rua. Eu gosto de usar expressões respeitosas, né? Mas pessoa que mora na rua. E ele olhou e viu aquela pessoa sentada lá pedindo esmola e tal. E ele aproximou-se e começou a analisar. Ele estava sujo, né? Muito comum, com os cabelos grandes, mal cuidados, com a barba assim cheia, mas também mal cuidada, as roupas rasgadas e tal. E ele parou e olhou aquele homem, pegou seus materiais, parou, foi lá e desenhou, pintou aquele morador de rua. E foi tão interessante que, quando ele terminou aquela pintura, ele aproximou-se e falou com aquele senhor assim: eu estava fazendo uma pintura do senhor, o senhor gostaria de ver? Aí o mendigo, com todo respeito, o morador de rua, aquele homem disse: sim. Aí ele mostrou. Quando ele olhou para aquela imagem dele, pintada por um artista, ele olhou e disse: é assim que o senhor me vê? E o artista disse: é assim que o senhor se mostra para os outros. Ele falou: então a partir de hoje eu não quero viver mais assim.
Eu vou me levantar daqui, vou limpar minha barba, vou cuidar de mim, eu vou mudar minha vida, ainda que eu continue morando na rua, porque eu não tenho onde ir. Mas eu vou mudar minha imagem, porque eu não gostei dessa imagem. Ora, é o conceito que ele tinha dele, ele havia perdido. Ele perdeu as expectativas, ele perdeu o prazer de ser ele mesmo. Ele perdeu a capacidade de entender que ele era um ser humano. Porque é interessante que um faminto, ele revira a lata de lixo quando ele estiver com fome. Por quê? Porque ele quer alimentar, ele quer viver. Ele é faminto, ele está morando na rua, ele não tem emprego, ele não tem dinheiro, mas ele tem prazer pela vida, ele vai lá e revira a lata de lixo. Agora, uma pessoa que vive deprimida, ela pode ter um banquete no seu palácio, que ela perde o apetite. Então, mude a imagem, se for negativa, que você tem de você. Se o desânimo está tomando conta de você, primeira coisa, muda de atitudes. Anote, veja quais atitudes que você está tomando e mude essas atitudes. E o segundo ponto, mude a imagem que você tem de você. Eu contei nesses dias, parece-me que foi numa reflexão escrita, se foi em algum vídeo você me perdoe, mas um jovem foi para pular da ponte. Ele estava com contas atrasadas, teria perdido o emprego e estava cheio de problemas, terminou o relacionamento que ele gostava e ele foi para a ponte e pensou, eu vou pular aqui da ponte. Eu não tenho como pagar a prestação do meu carro, não tenho como pagar o imposto e eu vou acabar com a minha vida. E ele foi para a ponte para pular. Quando ele chegou na ponte, ele viu uma fumaça, ele olhou lá de baixo, estava lá um senhor com a esposa e, se eu não me lembro bem, 3 filhos, 2 tijolinhos, um pouco de lenha, uma vasilhinha, esquentando algo, uma água lá com fubá, para comer, para se alimentar. Ele tinha a casa da mãe, a casa dos pais, ele tinha comida, tinha um quartinho gostoso para viver, os pais cuidariam dele até ele arrumar um novo emprego, mas ele estava com a imagem tão negativa dele que ele não sentia prazer, ele não queria mais cuidar nem de si próprio. Então, se você está vivendo essa situação, o desânimo está tomando conta da sua vida, mude de atitudes. Levante, vai lá, corte o seu cabelo, mude a cor, tire o bigode ou deixe o bigode crescer, faça alguma coisa, mude sua atitude, liga para os seus amigos e diz, olha aqui, eu a partir de hoje eu quero viver, aqui eu estou te ligando para te deixar o meu abraço, porque eu estou feliz com a vida. Muitas pessoas estão agora nos CTIs, estão nos hospitais, parentes estão na porta de hospitais vendo seus queridos lá internados, lutando pela vida, pessoas com câncer, pessoas fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, e elas vão fidedignamente. Sabe por quê? Porque elas têm prazer pela vida. Talvez você tenha tudo e não saiba disso. Não abra mão de ter uma imagem positiva de você. Não abra mão disso. Quando o sujeito trava preconceito, né? Quando ele trava isso na vida dele, o que ele faz? Ele viola o direito de vida do outro e o seu próprio. Você pode reparar, especialmente em religião e política e até futebol. Se você cria um preconceito de alguém por exemplo, religião, e você tem uma imagem negativa, talvez lá da sua infância, de determinada religião, e você conhece uma pessoa que pratica aquilo, você já cria um preconceito, você não quer nem a amizade daquela pessoa. Por quê? Porque você criou uma pré-ideia do que é aquilo. O que você faz então? Você expulsa de você, tira da sua proximidade tudo que possa te levar a vivenciar aquilo. E nós não aprendemos a respeitar o direito que o outro tem. E nós somos preconceituosos. Se você é muito branco, você na sua escola, você ganha apelido porque você é muito branco. Se você for de pele negra, escura, você vai também ter preconceitos contra você. E se você é muito alto, você foge o padrão na altura, eles vão ter preconceito com você. E se você for menor e fugir os padrões que a sociedade colocou, você vai sofrer preconceito também. Então nós criamos preconceito sempre. Nós conhecemos determinada pessoa e dizemos, eu não fui com a cara dele. Tem gente que tem a cara de pau de dizer, o meu anjo da guarda não combinou com o anjo da guarda dele. Eu sempre brinco, já imaginou os 2 anjos brigando porque um não foi com a cara do outro? O anjo da guarda seu, o anjo da guarda do outro que você não gosta, brigando. Então isso não existe. Guarde no seu coração então. A ansiedade está tomando conta de você, está entrando em depressão, o desânimo está destruindo a sua vida. Mude de atitudes. E segundo, mude a imagem que você tem de você. E se você acreditar nisso, se você for alguém criacionista, que acredita que um Deus que criou todas as coisas, se você não acredita, eu respeito ainda. Saiba que você foi criado à imagem, semelhança do próprio Deus. Você é precioso.
Sabe de uma coisa? Muitas pessoas te amam do jeito que você é. Ainda que alguns possam não gostar de você. Como alguns não gostam de mim também. Pessoas não gostam de alguém e gostam de alguém. O mundo funciona assim. Crie uma imagem positiva de você, tá bom? Vou encerrar que meu tempo está avançando muito. Já vão chegar a 20 minutinhos. Um abraço, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Vai lá no YouTube, se você receber esse vídeo por outro canal, e dá um like lá. Vou ficar muito feliz, tá bom? Até o próximo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.